Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Um dia antes, 1º de janeiro de 2019. Miranda. Esta é a única coisa que me traz algum alívio. Pensar no horror de Julian diante da ideia de eu contar ao mundo sobre o que ele fez. Ele deve estar pensando: não vou tentar falar com ela por enquanto. Vou tentar daqui a mais ou menos uma hora, quando ela tiver tido tempo de se acalmar. Só que será tarde demais. Vou me esconder até conseguir pegar o primeiro trem para Londres. Imagino Julian indo até o chalé, encontrando vazio. O pânico tomando conta dele. Meu bilhete, deixado para ele. Não há nada que você possa dizer. Eu nunca deveria ter guardado seu segredo para início de conversa. Pronto, pouso a caneta, satisfeita com o resultado. A penteadeira está organizada com esmero. Uma escova de cabelo, uma caixinha de madeira, um par de batons. Um deles é Chanel. Eu o viro de cabeça para baixo e leio o pequeno rótulo. Pirata, o mesmo tom que uso. Pensei tê-lo reconhecido em Emma ontem à noite, mas é muito difícil saber, pois em cada pessoa a cor fica de um jeito. Eu tenho este também, digo. É o meu favorito. Na verdade, preciso comprar outro. Perdi meu antigo em algum lugar. Provavelmente no forro de uma bolsa. Ah, é, diz Emma. Eu amo esse batom. Abro o batom e me concentro em aplicá-lo perfeitamente na minha boca diante do espelho. Um arco carmesim. Li uma vez que as vendas de batons aumentam em tempos difíceis. Faço um biquinho para mim mesma no espelho. Nunca a expressão pintura de guerra pareceu um termo tão apropriado. Meu rosto está pálido, com as olheiras fundas, mas o batom o transforma, dando resolução ao meu rosto. Tento sorrir, mas logo paro. Pareço transtornada, como o Coringa de Heath Ledger. Você fica tão bem de batom, disse Julian certa vez. Em outras mulheres, parece que elas estão forçando um pouco a barra. Mas você, como é que dizem? Você nasceu para usar batom. Pego um lenço de papel e tiro o batom. Agora minha boca parece apenas crua, ensanguentada. Olha, diz Emma. Vamos para a sede? Lá é mais confortável. Mark está apagado na sala, mas mesmo assim... Ah, não, obrigada. Não quero ver mais ninguém. Vou pegar o primeiro trem pela manhã e acabou. Nunca mais quero ver Julian ou Kate. Seus olhos se arregalam. Manda. Ah, meu Deus. O que aconteceu? Eu me imagino dando a notícia com a serenidade e a elegância de uma estrela de cinema dos anos 30. Mas, para meu horror, percebo que as lágrimas estão vindo. Posso senti-las assomando dentro de mim, como uma maré irrefriável. Faz tanto tempo que não choro, desde que recebi meu diploma de 3ª classe, enquanto, bem na minha frente, Kate abriu o envelope e revelou um grande e brilhante diploma de 1ª classe. Cerro as mãos, enterrando as unhas na carne macia das palmas. Julian e Kate estão dormindo juntos. Ainda não consigo dizer, tendo um caso. Ainda não. Soa tão íntimo, tão sórdido. Ah, meu Deus! Ela coloca a mão na boca, mas não olha nos meus olhos. Toda aquela performance parece falsa. Não acredito. Emma, de todas as pessoas, sabia que meu marido estava me traindo. Que porra é essa? Você sabia? Só desde ontem à noite, eu juro. Mark me disse. Mark, penso. O segredinho de Julian sobre o qual ele me alertou. Era isso que ele estava tentando me dizer. Não é de admirar que tenha parecido confuso quando eu disse que não estava interessada em saber. Não quis simplesmente ir até você e contar, sabe? Diz ela. Acho que quis dar a Kate ou Julian a chance de fazer isso. Não quis presumir que tivesse algum direito a respeito disso. Disso o quê? De me dizer que meu marido e minha melhor amiga estão trepando. Sinto muito, Manda. Eu devia ter contado. Nunca vou me perdoar. Ela parece tão trágica que faço um gesto com a mão para que pare. Não tenho tempo para isso. Quer saber? Não importa. A questão não é com você. Agora eu sei. E sei o que vou fazer. Entrego o bilhete para ela. Olha, quero que você entregue isso a Julian. Não vou conseguir fazer isso.
Tudo bem, diz ela, pegando o bilhete. Mas por quê? Posso tomar mais uma dose? Peço, estendendo meu copo. Claro. Ela sorri. É medicinal? Você sabe. Ela se afasta e se ocupa em servir o uísque e o gelo. Para me distrair, mais do que qualquer outra coisa, pego a caixinha na penteadeira. É um objeto lindo, pintado. Uma daquelas caixas segredo chinesas. Minha avó tinha uma. Viro de cabeça para baixo. É do mesmo estilo que a dela, penso. Eu costumava brincar com ela. Uma vez minha avó me mostrou o segredo, como fazer para abri-la. Porque eu estava obcecada. Será que ainda me lembro? Não tenho certeza. Timidamente, pressiono um dos retângulos inferiores, ele não se move. Viro e faço o mesmo do outro lado. O retângulo se mexe. Tenho uma sensação de pura satisfação. Qual é o próximo passo? Ah, sim, o retângulo no lado mais curto. Meus dedos se movimentam por vontade própria, empurrando, girando. Quase lá. Só preciso encontrar a alavanca e puxá-la. Se for a mesma caixa, vai se abrir. Ah, consegui. Ah, diz Emma, com uma voz estranha. Está virada para mim, segurando os 2 uísques. Ah, não faça isso. Tarde demais. A caixa se abriu, despejando o conteúdo no chão com uma barulheira. Há muitas coisas. É incrível pensar que tudo estava lá dentro, naquela caixinha. Ouço o barulho de vidro se quebrando e olho para a frente, confusa. Emma deixou cair ambos os copos de uísque. Há cacos de vidro espalhados pelas tábuas do assoalho, o líquido derramado aos seus pés. Ah, merda, eu sou uma idiota, digo. Mas pelo visto ela não me ouviu. Ela mal parece notar o uísque. Em vez disso, está no chão, catando os objetos caídos entre os cacos de vidro, tentando esconder a bagunça com o corpo. Cuidado, digo. Você vai. E então perco as palavras. Ela não quer que eu veja, só que é tarde demais. Vários itens que reconheço. Um brinco, perdido no baile de verão há 11 anos. A noite em que finalmente fiquei com Julien. Eu me lembro quando ele pôs a mão na minha orelha e deu um puxão de leve. Isso agora é moda. Usar só um brinco. Só você consegue ficar bem assim. Agora parece algo que aconteceu com outra pessoa. Um pingente. Um presente de Kate do meu aniversário de 21 anos. Fiquei muito chateada quando perdi, porque era um pingente da Tiffany's que ela sabia que eu queria muito, e devia ter custado uma fortuna. Uma caneta tinteiro Parker. Não reconheço isso. Ah, não. Acho que reconheço. Sim. Perdi essa caneta em algum lugar, nas primeiras semanas de aula na faculdade. Eu era meio relaxada com meus pertences, mas tinha certeza de que uma manhã ela estava na minha bolsa e, à tarde, tinha sumido. Gastei algumas horas inúteis refazendo meus passos. Alguém deve ter pegado, pensei na época. Bem, alguém pegou. Até meu isqueiro, aquele com o brasão, perdido outra noite. Emma, por que todas essas coisas estão com você? São todas minhas. Porque estão aqui. Penso nos bilhetes deixados no meu escaninho. Em um ou outro item sendo devolvido. Mas não estes, que claramente foram considerados preciosos demais. Não sei, diz Emma, sem olhar para mim. Não sei porque tudo isso está aqui. Eu não tinha ideia do que havia nessa caixa. É do Mark. Vamos deixar de lado o fato de que não consigo imaginar nem por um segundo Mark tendo um objeto assim. Percebo o modo como ela segura as coisas junto ao peito. A caneta, o brinco, o colar. Penso na expressão em seu rosto, o terror absoluto. Quando me viu brincando com a caixa, pouco antes de abri-la. O grito, os copos de uísque quebrados no chão. Penso, também, na outra noite. Manda, isso é besteira, eu posso explicar. Não, Emma, acho que não pode. Acabo de me dar conta do que me perturbou tanto no que ela disse na outra noite. Quando falou sobre a festa, aquela em que fiquei presa no banheiro. Ela alegou que aquilo devia ter acontecido em Londres, quando ela estava lá, ou que um dos outros devia ter contado a ela. Mas nenhum deles poderia ter feito isso. Nenhum deles estava lá. Porque não aconteceu em Londres, aconteceu em Oxford. Foi na minha primeira semana. Agora consigo lembrar com clareza. Foi por isso que fiquei morrendo de vergonha. Eu precisava causar uma boa impressão em todos, e nunca contei a nenhum dos outros. Mas Emma, de alguma forma, estava em Oxford. Naquela festa. Não há outra explicação. Pego meu celular. O que você está fazendo? Pergunta ela, agachada no chão, mas olhando para cima. Procurando provas. Por um momento, uma expressão surge em seu rosto, algo violento e urgente. E acho que ela está prestes a avançar para arrancar o celular da minha mão. Mas então ela parece se controlar. Provas de que? Ela até pode fingir calma, mas sua voz está estranha, alta, estridente. Não respondo. Estou quase grata a Julien por ter insistido para que ligassem o Wi-Fi da sede. Ainda assim, o Facebook demora um pouco para abrir. E o tempo todo eu vejo Emma, parecendo pronta para dar o bote no meu celular. Por fim, clico nas minhas fotos e começo a procurar entre as imagens. Mal consigo acreditar em quantas são, e como são péssimas, enquanto vasculho as profundezas.
Depois de tudo isso, quando estiver começando de novo, vou fazer uma limpa. Enquanto passo as fotos, meu rosto vai ficando cada vez mais jovem. Minhas bochechas estão mais cheias, meus olhos parecem maiores. Não acredito no quanto mudei. Simplesmente não percebi. No quanto todos nós mudamos. Lá está Julien, o lindo garoto por quem me apaixonei. O garoto que viria a se tornar o homem que acabou de arruinar minha vida. Mas não tenho tempo para isso. Estou procurando outra coisa. Devo ter passado por centenas de fotos, metade das quais nem carregou. Não importa. O que quero está mais embaixo. E então, finalmente, chego lá, na semana de calouros do primeiro ano. Uma semana de desconhecidos, de tentar escolher entre as pessoas quais se tornarão amigos. Todos os rostos são indiferentes para mim, de modo que seria difícil se lembrar de algum em particular. Foi assim que ela se escondeu. De repente, estou segura do que vou encontrar. E lá está, uma foto daquela festa, tenho certeza agora, aquela em que fiquei presa no banheiro. Um mar de quase adultos perambulando. Péssima qualidade, mas serve, porque há um rosto entre eles, olhando diretamente para mim, que eu nunca teria notado se Emma não tivesse instigado a minha memória. Cabelo castanho claro, bochechas mais arredondadas, as feições menos marcadas, os olhos obscurecidos pelos óculos de Harry Potter. Muito mais nova, com uma aparência bem mais descuidada. Tiro os olhos do celular e a comparo com a mulher à minha frente. E, apesar de todas as mudanças, é ela, sem dúvida. Não foi Mark, digo, foi você, Emma. Você pegou essas coisas. Ainda não entendi como, mas está claro. Meu isqueiro, digo, vendo brilhar em seus dedos. Me dá a porra do meu isqueiro, Emma. Ela me entrega, sem dizer nada. Agora está olhando para mim, com muita atenção, como se tentasse ler minha mente, descobrir o que vou fazer em seguida. Penso que, mais uma vez, eu gostaria de ter a frieza necessária. Acender um cigarro com este isqueiro, me recostar na cadeira e ordenar que ela me explique tudo. Como ela, Emma, a namoradinha piegas de Mark, que conheço há apenas 3 anos, no fim das contas se revelou minha stalker. Mas não consigo. 2 revelações em uma noite. É demais. De repente, sinto como se tudo que eu achava que conhecia tivesse sido arrancado de mim. Emma, então, no fim das contas, Miranda e eu de fato nos conhecemos há muito tempo. Não tanto tempo quanto Miranda e Kate, sua melhor amiga totalmente falsa. Mas com certeza mais tempo do que Julien ou Mark a conhecem. Para explicar, precisamos voltar no tempo mais de uma década. Entrevistas em Oxford. Outono. Eu sabia que me sairia bem na entrevista acadêmica. Não havia motivo para me preocupar. Eu sabia que o ligeiro receio, por parte dos meus pais, tinha a ver com a entrevista pessoal. E se tivessem de alguma forma acesso ao meu histórico escolar, com os problemas no meu colégio anterior, mas eu tinha sido treinada para casos assim. Foi tudo um mal-entendido terrível. Vocês sabem como garotas adolescentes podem ser etc. Nenhuma menção ao psiquiatra, pelo visto eles não tinham direito de perguntar sobre isso, ou ao diagnóstico. Será que, no fundo, eles viriam algo além do meu brilhante histórico acadêmico e enxergariam a verdadeira eu, quem quer que fosse? E será que isso seria um problema? Porque, na realidade, ninguém tira 7 notas máximas nos exames de qualificação para a universidade se não tiver, digamos, certas qualidades obsessivas. O desempenho acadêmico era uma manifestação positiva dessas qualidades. A outra coisa, com aquela garota idiota, era negativa. No que diz respeito à temida entrevista, eu me safei. Tive que responder a perguntas sobre interesses, claro. Enquanto respondia, tênis, filmes franceses do período da Nouvelle Vague, tudo aprendido e decorado de entrevistas com vários diretores de cinema, culinária. Imaginei o que eles pensariam se eu falasse dos meus verdadeiros hobbies. Observação, estudo minucioso, coleção. O único problema era que as coisas que eu gostava de colecionar eram bastante incomuns. Eu gostava de colecionar personalidades. Eis a questão. Nunca me senti de fato uma pessoa. Não de verdade, do jeito que as outras pessoas pareciam se sentir. Desde muito nova, descobri que era muito boa em determinadas coisas, particularmente nos estudos, na vida acadêmica. Mas uma máquina pode aprender. O que parecia me faltar era uma personalidade própria. Eu não tinha nenhum senso de eu. Mas tudo bem. O que você não tem, sempre pode pegar emprestado, ou roubar. Então eu estava sempre atenta a personalidades interessantes, como um parasita procurando por um hospedeiro. Teve uma garota na minha primeira escola, uma história que terminou de uma maneira um tanto desagradável quando ela contou aos pais que eu a seguia até em casa e às vezes ficava sentada na casa da árvore em frente à janela do quarto dela, observando-a. Isso foi muito injusto. Eu estava apenas fazendo meu dever de casa, como qualquer outra criança. Eu podia fazer todo o meu dever de casa de verdade no rápido trajeto de ônibus de volta da escola.
Mas o verdadeiro estudo para mim era aprender os hábitos dela, estudar como ela era quando estava sozinha, como era seu quarto, que músicas ouvia. Então eu ia para casa e imitava esses gostos e hábitos, comprava os mesmos CDs, as mesmas roupas. Fui transferida para outra escola depois da reunião com a diretora. Então outra, quando a mesma coisa aconteceu. Ah, eu disse, com tranquilidade, na entrevista, meu pai mudava muito de emprego, então moramos no país inteiro, seguindo os passos dele. Ela me dirigiu um olhar pouco convencido, mas, como eu suspeitava, meu desempenho acadêmico superou em muito qualquer outra preocupação. Conheci Miranda na sala do alojamento da faculdade. Ela tinha uma luz própria, uma confiança absoluta em quem era. Estava tomando cerveja e jogando sinuca com alguns dos caras, mas em determinado momento pareceu ficar entediada. Talvez fosse a adoração servil com a qual eles olhavam para ela. Então, por incrível que pareça, seu olhar parou em mim. Ela veio e ocupou o assento vazio do outro lado da mesa. Oi, como foram as suas entrevistas? Fiquei tão atordoada que por um segundo não consegui falar. Olhar para ela era como fitar diretamente o sol. Não era só o fato de ela ser linda. Era o fato de ser tão ela mesma, complexa, contraditória e multifacetada, como eu viria a descobrir. Mas, de maneira absoluta e única, triunfante, sua própria pessoa. Tenho a mesma sensação, disse ela. Quer dizer, acho que na primeira eu fui muito bem, claro. Até hoje me lembro da fabulosa arrogância daquilo, mas não tenho certeza sobre a segunda. Eles fizeram umas perguntas horríveis sobre o uso de metáforas nos sonetos sacros de John Donne, e eu fiquei totalmente paralisada. Não sei se eles ficaram muito felizes com o meu desempenho, mas talvez eu tenha me safado. Às vezes isso acontece, né? Fiz que sim, embora não estivesse realmente certa de qual era a pergunta. A pergunta, na verdade, era irrelevante, porque eu teria achado absolutamente impossível não concordar com ela. Olha, disse ela, estou precisando mesmo de uma bebida. Chega de cerveja, quero alguma coisa mais forte. Quer beber? Fiz que sim mais uma vez, ainda entorpecida com aquela surpresa feliz. Tínhamos outra entrevista acadêmica pela manhã, mas isso parecia completamente sem sentido naquele momento. Ela comprou gin bean e Coca-Cola, que na época pareceram a coisa mais sofisticada que eu já havia experimentado, o calor malicioso e pegajoso do bourbon sob toda a doçura do refrigerante. Ela bebeu dela com um canudo, e de alguma forma fez isso parecer legal. Fiquei esperando que ela realmente me visse, ou melhor, visse a ausência de mim, o que faltava, o vazio por dentro. Ela ficaria chocada, ficaria enojada, perceberia o erro e sairia com qualquer uma das outras jovens brilhantes que eram muito mais o tipo dela. Mas isso não aconteceu. O que não consegui perceber naquela época foi que Miranda era alguém que passa tanto tempo lidando com as várias partes distintas de si mesma que não tem muito tempo para enxergar nenhuma outra pessoa, para notar qualquer discrepância ou lacuna. E isso sempre me serviu muito bem. Além disso, Miranda aprecia um projeto. Ela não gosta de investir no previsível. Tem um gosto eclético. É uma colecionadora à sua maneira. Antes de mais nada, tínhamos isso em comum. Ela não pareceu se importar com o que eu disse, ou melhor, com o que eu não disse, enquanto fiquei sentada lá, deslumbrada. Ela estava feliz por ter um espelho, uma caixa de ressonância. Logo de cara ela fez todas as outras pessoas, as anteriores, as causas de tanto sofrimento e vergonha, parecerem apenas avatares sem qualquer resolução. Ali, finalmente, havia algo a emular. Ali estava um projeto de verdade, digno de todos os meus recursos e de toda a minha atenção. Ou, como outras pessoas, pessoas normais, diriam, ali estava alguém que poderia ser minha amiga. Fomos dançar em uma boate da qual ela ficará sabendo por meio de um aluno do terceiro ano, que deveria nos supervisionar, mas que passou a maior parte da noite dando em cima dela. Assim que entramos, ela se livrou dele com uma cara de vai sonhando e me puxou pela mão. Dançamos em uma pequena pista de dança multicolorida, um espaço reto e com piso grudento por causa das bebidas derramadas. Pela primeira vez, não me preocupei com a minha gordura, ou com a minha esquisitice, ou, por um instante fugaz e feliz, com a inexistência interior, porque eu estava tomando emprestada a luz dela. Eu era como a lua para o sol dela, era inevitável. Eu não acreditava que haveria novamente quando me aceitassem em Oxford. Seria bom demais para ser verdade, e eu não estava acostumada a ver as coisas que eu desejava acontecerem. Além disso, apesar de toda a sua luz, eu não tinha certeza de que ela teria sido brilhante o suficiente, para os padrões de Oxford, para entrar. Mas lá estava ela, no dia da matrícula, minha futura melhor amiga, minha inspiração, meu painel semântico vivo, a fonte a qual eu poderia recorrer na esperança de construir uma personalidade própria. Fiquei na fila e esperei que ela me notasse. O momento chegaria. É claro, eu só precisava ser paciente. Era impossível que ela não me notasse, pois tivemos uma química instantânea. Melhores amigas à primeira vista. Imaginei exatamente como seria. Ela estaria relaxada na fila de calouros, todos tão crus e desajeitados.
Daria a impressão de que estava lá havia anos, como se fosse dona do lugar. Seu cabelo, uma reluzente folha de ouro, sua bolsa de couro com livros previamente surrados, sua echarpe de seda quase arrastando no chão. Deslumbrante. E então ela ia parar e olhar uma segunda vez quando me visse. Ah, é você. Graças a Deus. Não conheci ninguém com quem vale a pena conversar. Quer tomar um café? E todos os outros na fila, que tinham visto apenas a carapaça de uma gorda de óculos, de repente reparariam em algo mais, em uma pessoa digna da atenção daquela deusa. Esperei por aquele momento como um padre deve aguardar a aparição da presença divina, formigando de expectativa. Ela estava se virando, vindo na minha direção, pegando de maneira indolente a echarpe de seda e a jogando por cima do ombro. E eu ainda esperando, quase tremendo. Fiquei tão comovida que fechei os olhos por alguns segundos. E, quando os abri, ela havia sumido. Eu me virei, incrédula. Ela tinha passado por mim, direto, sem nem ao menos parar, muito menos dizer oi. Vi que Miranda estava se virando para falar com a garota atrás dela. Cabelo escuro, magra demais, desleixada. Suas roupas claramente fora de moda, numa deselegância inversamente proporcional ao requinte de Miranda. Foi então que entendi. Ela já tinha um projeto, um caso perdido. Aquela garota, quem quer que fosse, tinha usurpado meu lugar. Mesmo assim eu tinha esperança. Esperava que ela notasse minha presença. Ia para a sala comum, me sentava à mesma mesa, ficava observando Miranda no bar, bebendo gin e Coca-Cola. Eu me sentava perto o suficiente para escutar tudo o que ela falava. Uma vez ouvi que ela odiava a comida do refeitório, mas era péssima na cozinha, então achava que não tinha escolha. Foi então que aprendi a cozinhar, claro. Eu passava horas na cozinha do corredor onde ficava o quarto dela, preparando refeições elaboradas com o mesmo nível de qualidade de qualquer um dos bons restaurantes de Oxford. Eu esperava que ela passasse, parasse na porta e dissesse algo como: "Meu Deus, que cheiro incrível!" Então eu ofereceria um pouco, porque era tudo por ela, claro. E nos sentaríamos para comer juntas e nos tornaríamos melhores amigas. E eu poderia mais uma vez pegar um pouco da luz dela emprestada. Só que isso nunca aconteceu. Ela nunca me notou. Nas poucas vezes que de fato passou por mim, estava ocupada demais no celular, ou falando com sua amiga horrível, ou, mais tarde, conversando com aquele namorado tão horrível quanto. Eles se merecem, Kate e Julian. Eles nunca a mereceram. Penso na garota triste e solitária que se sentava 6 cadeiras atrás dela nas aulas, que se lembrava do primeiro dia que ela entrou no auditório. Assim como com as outras, eu não conseguia decidir o que queria mais, ser ela ou simplesmente estar perto dela. Mas percebi de imediato que nenhum dos dois seria possível. Suas amigas não eram nem um pouco parecidas comigo. Nenhuma era tão bonita quanto ela, mas tinham o mesmo verniz de sofisticação. Até Kate, desajeitada e de cabelo escorrido, absorvia um pouco do fascínio de Miranda. Elas me rejeitariam, como se eu fosse um corpo estranho. Comecei a perceber que eu não causará nenhum impacto em sua vida. Em contrapartida, ela havia definido os últimos meses para mim, desde aquela entrevista. Então comecei a segui-la por toda parte. Ela falou, que isso é coisa de stalker. Eu simplesmente chamava de observação atenta. E quando isso deixou de me satisfazer, comecei a pegar coisas. Algumas vezes, itens que eu achava que tivessem valor sentimental. Em outras ocasiões, coisas que eu sabia que tinham grande importância, como o trabalho que ela plagiou ou os brincos roubados. Usei os brincos por uma semana, os pequenos papagaios pintados. Com eles pendurados nas orelhas, eu me sentia um pouco mais ela, um pouco menos eu, como se eles contivessem uma essência de seu poder, de sua personalidade. Eu sorria para baristas em cafeterias, entreguei um trabalho com um dia de atraso e me sentava ao sol às margens do rio Isis para bronzear as pernas. Esperei que ela notasse, que me questionasse a respeito dos brincos. Mas ela nunca fez isso. Certa vez, na rua, percebi que Miranda viu de relance os papagaios e parou de repente. Sua boca formou um pequeno U de surpresa. Então ela balançou a cabeça, como se repreendesse a si mesma por alguma coisa, e seguiu seu caminho. E eu sabia que ela só tinha visto os brincos. Não tinha nem ao menos me visto. Foi então que percebi que poderia forçá-la a prestar atenção. Eu poderia devolver os objetos. Poderia lhe mostrar que não era apenas sua imaginação, ou que ela não tinha se tornado ainda mais descuidada, mais esquecida. Mas algumas coisas, as coisas mais especiais, eu não devolvi. Elas eram meus talismãs, como as relíquias sagradas de uma religião. Quando as levava comigo, me sentia transformada. Eu me tornava o anjo da guarda dela. Ela era muito desatenta. Talvez fosse apenas porque tinha tantas coisas boas que nem dava muita importância a elas. Um cardigã de cachemira descartado na beira da pista de dança, ou uma faixa de cabelo saindo da bolsa que ela deixará na mesa do café para ir ao banheiro, ou um par de sandálias de salto que tirara no baile e não lembrava onde havia deixado, de tão bêbada que estava. Eu era sua princesa encantada. Devolvia cada item com um bilhete cuidadosamente pensado.
Imaginava o pequeno frisson que ela sentiria ao saber que tinha um admirador secreto. Seria melhor do que não ter perdido o objeto, para início de conversa. Comecei a me vestir cada vez mais como ela. Fiz uma dieta, alisei e pintei o cabelo. Às vezes, quando me via de relance em uma vitrine, era quase como se ela estivesse lá em vez de mim. Acabei me formando com um diploma de segunda classe, em vez do diploma de primeira classe que meus orientadores haviam previsto. Mas não me importei. Eu tinha tirado nota máxima em me tornar Miranda. Fui atrás dela em Londres. Sabia onde eles gostavam de beber, ela e os amigos, para onde saíam. O bar de quinta categoria na rua principal. E depois a boate na Clapham High Street, o Infernos. Uma espelunca ainda pior. E foi aí que, enquanto eu tomava uma limonada no bar, Mark me abordou. É claro que eu sabia quem ele era. No começo, fiquei petrificada. Achei que ele tinha ido até lá para tomar satisfação, perguntar por que eu estava ali. Então ele disse, posso te pagar um drink. Daí em diante, um novo mundo de possibilidades se abriu para mim. De repente, me dei conta de que ele não me via como a esquisitona Emmeline Paget. Ele me via como uma mulher desejável que tinha conhecido em uma boate, usando sua saia de couro e sua blusa de seda à la Miranda. Então, quando ele me perguntou meu nome, eu respondi, Emma, minha heroína favorita de Jane Austen, com quem sempre achei Miranda um pouco parecida. Algo mágico aconteceu. Como Emma, eu me tornei uma nova pessoa. Era a atuação, o lindo distanciamento de mim mesma que eu experimentava no palco em uma peça da escola, quando por alguns momentos conseguia me tornar uma pessoa completamente diferente. Emma poderia ser descolada, sexy, inteligente, mas não muito. Não o tipo de inteligência que espantava as pessoas. Ela seria uma criatura sociável, alguém sem camadas, sem escuridão. Ela seria tudo que eu não era, e eu estaria legitimamente perto dela. Seria até mesmo chamada de amiga. Aquela maldita foto. Eu já tinha pensado nela antes, muitas vezes. É óbvio que eu sabia que estava lá. Tenho um conhecimento enciclopédico da conta de Miranda no Facebook. Mas a foto não era minha. Eu nem conhecia a pessoa que tinha tirado. Então não havia nada que eu pudesse fazer. Poderia ter entrado em contato e pedido para o dono do perfil removê-la do Facebook, mas Miranda o conhecia. E isso acabaria chamando mais atenção para a foto. Poderia ser pior do que deixá-la lá. Eu não estava marcada na foto. Claro, ninguém sabia meu nome. Além disso, eu estava totalmente diferente na época. Seria preciso olhar com muita atenção e saber ao certo o que procurar. Porque alguém analisaria uma foto de 14 anos e cerca de 1000 postagens atrás. Achei que estivesse segura. Eu estava segura. É você, diz ela. Sempre fui uma boa fisionomista. Ela balança a cabeça, como se estivesse tentando pensar com mais clareza. Tudo faz sentido. Uau, você mudou. Perdeu peso. Pintou o cabelo. Mas sem dúvida nenhuma é você. Não, você está errada. Impossível que seja eu nessa foto. Eu estudava em Bath. Sempre tive orgulho da minha capacidade de blefar e das minhas habilidades de atuação. Mas de repente tudo que seja o que digo soa falso. Parece mentira que percebo que não devia ter dito isso. Devia ter dito simplesmente que não sabia do que ela estava falando. Ao negar suas acusações, confirmei que ela estava certa. Recorro a mais uma tentativa para me salvar. Talvez eu tenha aparecido em alguns fins de semana. Eu tinha amigos em Oxford, claro, mas é tarde demais. Consigo ouvir ao fundo, como um coro grego. Mentira, mentira, mentira. Não parece fazer a menor diferença, no fim das contas. É como se ela não tivesse me ouvido. Tudo faz sentido agora. O Stalker parou quase na mesma época em que você e Mark começaram a namorar. Por um tempo, pensei que fosse ele. Voltei a pensar nisso recentemente. Ele sempre teve uma queda por mim. Mas tenho certeza de que você sabe disso. Agora entendo. Ela faz uma pausa, depois diz. Sabia que eu sentia pena de você? Achava que Mark estava só usando você, por sua ligeira semelhança comigo. Foi Kate quem chamou atenção para isso. Eu nunca teria percebido. Mas é o contrário. Não era. Eu só quero ser sua amiga. Eu sei como sou a minha fala. Desesperada, patética. Mas não adianta mentir. Ela já sabe. Talvez seja a hora de revelar tudo. Presente. 2 de janeiro de 2019. Ritter. Como ela era? Pergunto. Tem certeza de que era mulher? E Einstein me cerra os olhos. Ele está muito pálido. Espero que seja apenas por causa da dor, embora eu suspeite de que seja por causa da perda de sangue. Já vi muitas pessoas morrerem em uma ambulância em decorrência de ferimentos não muito piores. E como ela era? Só uma mulher? Diz ele. Só 2 mulheres. Você deve ter visto mais que isso. Digo. De que cor era o cabelo dela? Da assassina? Não sei, responde ele, soltando outro gemido. Acho que era claro. Talvez loiro. Não tenho certeza. Era difícil ver direito, mas com certeza não era escuro.
Ele parece certo disso. As outras duas hóspedes, Samira e Kate, têm cabelo indubitavelmente escuro. Talvez ele não soubesse o tom exato, mas o cabelo de nenhuma das duas pode ser descrito como claro. E então algo mais me ocorre. E ai, você estava falando a verdade quando disse que não pegou o rifle. Porque eu ia mentir. Ele geme. Você já sabe de todo o resto. Porque eu ia mentir sobre isso. Ele tem razão. Mas não quero que isso seja verdade. Porque, se for, ela está com o rifle. E, ao vir para cá, cometemos um erro terrível. Um dia antes, 1º de janeiro de 2019, Miranda, disparo para fora do chalé. Dá para ouvir os pés de Emma atrás de mim. Miranda, por favor, me escute. Eu não queria que nada disso chateasse você. Não respondo. Não consigo olhar para ela nem falar mais nada. Não tenho ideia de que direção estou tomando. Não estou indo para o meu chalé nem para a sede. Percebo que estou correndo até a trilha que se estende pela margem do lago. Tenho o plano muito vago de chegar à estação e esperar por um trem. A que horas Ritter disse que ele saía? 6 da manhã. Não deve demorar muito agora. Sei que ainda estou bêbada, mais do que pensei, e que provavelmente esse plano tem vários problemas, mas meu cérebro está confuso demais para pensar nisso. Vou ver o que faço quando chegar lá. Por enquanto, só preciso fugir. Eu me embrenho nas árvores. Está mais escuro aqui, mas o brilho da lua penetra por entre os galhos, cintilando sobre mim como uma luz estroboscópica. O caminho até a estação é longo, diz uma vozinha lúcida, vinda de algum lugar nos reconditos do meu cérebro. Tento pensar em outra coisa. Poderia correr assim para sempre. Nada dói quando se está bêbado. O único obstáculo, eu a vejo assomando diante de mim, é a ponte sobre a cachoeira. Vou ter que tomar cuidado lá. E então, de repente, há um vulto à frente. Um homem. Ele parece algo que acabou de se desprender das entranhas da noite. Está com um capuz na cabeça, como uma personificação da morte, com apenas o brilho branco dos olhos visível. Então ele se afasta de mim correndo, subindo a encosta acima do caminho até as árvores e desaparecendo em uma pequena construção que está quase escondida por ali. Hesito por um segundo, na beira da ponte. Será que ele vai surgir correndo e me atacar? Ele não gostou de ser visto, deu para perceber. De repente me sinto muito mais sóbria. O medo faz isso. Manda. Eu me viro. Ah, meu Deus. Emma está contornando a curva do caminho. Minha hesitação lhe deu tempo de me alcançar. Manda, diz ela, sem fôlego, vindo na minha direção. Eu só queria ser sua amiga. Isso é algo tão horrível assim. Emma, você nunca foi minha amiga de verdade, diz Miranda agora. Amigas não fazem isso umas com as outras. Não diga isso. E você só era minha amiga por causa do Mark. Eu jamais teria escolhido alguém como você para ser amiga. Sempre te achei meio chata, para ser sincera. Uma pessoa rasa, que vive forçando a barra. Tudo faz sentido agora. Sinto uma dor insuportável sob as costelas, como se ela tivesse enfiado as mãos na minha caixa torácica e apertasse até esmagá-la. Você não está falando sério? Digo. Não, estou. Sim. Ela sorri. Seu rosto ao mesmo tempo lindo e cruel. Prefiro esta versão de você. Muito mais interessante. Mesmo que você seja uma esquisita do cacete. Isso dói. Não me chame assim. Assim como? Pergunta. Com o jeito de valentona do colégio. De esquisita do cacete, lembranças emergem de um lugar escuro e há muito enterrado. Uma sala de aula. No passado remoto, a garota mais popular da turma, que se parece muito com Miranda. Sim, percebo agora. Eu não tinha reparado nisso antes. As duas faces, a da memória e a da realidade, parecem convergir. Naquela época, dei um empurrão na garota, um empurrão forte bem no peito, e ela caiu na caixa de areia. Meu Deus! A gente chama o nosso grupo de círculo íntimo, diz Miranda. Os melhores amigos, os que ficaram depois que todos os outros se afastaram. Mas essas outras pessoas é que foram sensatas ao quererem distância. Elas viram que a única coisa que nos mantinha juntos era um passado frágil. Bem, vou pegar o trem e começar uma vida nova. Uma vida em que eu não precise olhar a cara de nenhum de vocês de novo. Principalmente a sua. Não diga isso, Manda. Não me chame de Manda. Você não tem o direito de me chamar assim. Pode sair da minha frente. Por favor, acho que duas pessoas não podem ficar em cima desta ponte ao mesmo tempo. Eu não me mexo. Você não pode dizer isso, Manda. Tudo o que eu sempre quis foi estar perto de você, ser parte de sua vida. Ela estende as mãos, como se quisesse se esquivar das minhas palavras. Me deixe em paz, sua psicopata maldita. Aquela palavra é um reflexo. Estendo as mãos e agarro o pescoço dela. Ela é mais alta do que eu,
provavelmente mais forte, por causa de todas aquelas aulas de boxe e pilates. Mas tem o elemento surpresa. Eu cheguei primeiro. Não sei exatamente o que fazer a partir daí. Só quero que ela pare de falar. Só quero impedi-la de dizer essas coisas horríveis que eu sei que são só da boca para fora. Estou muito decepcionada com ela. Como pôde ver aqueles presentinhos, os bilhetes elaborados, como coisa de psicopata? Ela é como um deles. Um dos adultos que tentaram me diagnosticar muito tempo atrás. Não é psicopatia? Na verdade, transtorno de personalidade. Esse é o termo oficial para o que eu supostamente tenho. Mas conheço a verdadeira definição. A sensação por trás de todo aquele esforço, todos aqueles pequenos roubos e devoluções, todo aquele trabalho para seguir os passos dela, para fazer com que Mark gostasse de mim, para me tornar parte do grupo. Amor, é só isso. Não sei quando percebo que não há mais som vindo dela. Ela se tornou estranhamente pesada, flácida. Está caída em meus braços, de modo que estou suportando todo o seu peso. É com uma espécie de horror irrefletido que a empurro para longe de mim, com muita força. Como uma vez empurrei aquela garota, na primeira escola. Aquela que zombou de mim porque eu me vestia que nem ela, porque a seguia na volta para casa. Nenhum dano mais grave, apenas um cotovelo quebrado. O suficiente, no entanto, para a diretora convocar meus pais para uma reunião e eles anunciarem que eu estava saindo da escola antes que ela pudesse dizer a palavra expulsão. Era melhor para a reputação de todos se ninguém fizesse muito alarde sobre tudo aquilo. Só que, naquela ocasião, ela caiu de costas na caixa de areia. Eu tinha me esquecido, juro. Tinha me esquecido de que estávamos paradas na beirada da ponte, uns 12 metros acima da cachoeira congelada. Quando ela cai, sua cabeça pende para trás e seus membros estão frouxos como os de um boneco de pano, quase cômicos, girando como as pás de um moinho. Então ela desaparece no ar e há um longo silêncio. Manda, chamo delicadamente, mas acho que já sei que ela não vai responder. Manda, apenas silêncio. Quando me debruço para olhar, lá está ela. É quase como se estivesse dormindo. Exceto pelo fato de que as pernas estão em ângulos estranhos, esparramadas, e ela é tão graciosa, minha Miranda. Há também uma mancha vermelha ao redor da cabeça, onde ela bateu nas pedras, uma explosão estelar, uma supernova de vermelho, e algo mais, num tom mais claro, misturado ao sangue, algo em que não quero pensar. Olho ao redor. Será que alguém viu? A paisagem está completamente deserta. Não há ninguém em lugar nenhum. Não gosto muito da pequena construção logo acima da cachoeira. Mas não tem ninguém lá. É claro, é só o jeito como ela ficou durante o fim de semana inteiro. As janelas escuras, como olhos vazios. A neve continua a cair, como a cortina descendo após o último ato. Ou uma mortalha branca, para cobrir o lindo corpo espatifado na cachoeira lá embaixo. Ela cobre minhas pegadas, preenchendo-as enquanto me afasto, como se nunca tivessem existido. Começo a chorar. Por ela, por mim mesma, pelo que perdi.